Gente, hoje, ptiríase versicolor, tema que a gente acha que não cobra, né? Mas o TED gosta de ptiríase versicolor, então a gente tem que saber, tá bom? Vamos começar falando sobre a epidemiologia. É uma infecção da camada córnea e ela é causada por uma levedura, a levedura do gênero Malassezia. E um fator que é muito importante a gente lembrar é que a Malassezia ela é lipofílica, tá? Guarda isso, porque isso vai fazer um diferencial para a gente entender a clínica dela. A maioria dos casos, gente, de ptiríase versicolor são assintomáticas, por se tratar de uma micose aí superficial. Distribuição, ela é universal, mais prevalente em climas tropicais e subtropicais, e ela pode ocorrer em todas as idades, mas ela é mais frequente em adultos jovens e pós-púberes. Por quê? Devido às alterações que ocorrem nessa época, né? As alterações fisiológicas do lipídio na pele por ocasião da puberdade. E a gente viu que ela é lipofílica, então atenção para isso. Olha, a primeira coisa da importância da gente entender que ela é lipofílica já começa aí. Qual é a população mais acometida? Epidemiologicamente, adultos jovens e pós-púberes. Quais são os fatores predisponentes? Então, idade. Acabamos de falar. Predisposição genética. Fatores geoclimáticos. Fatores que favorecem ter mais uma hiperoleosidade, uma hiperidratação. Então, aqui vale alguns hábitos que podem influenciar. Uso excessivo de creme, condicionador e gel no cabelo, hidratante de pele, tudo isso pode ser um fator predisponente para PV. E os fatores predisponentes que são endógenos, então, má nutrição, pacientes que têm avitaminoses, a própria gravidez, o diabetes, né, o uso de corticoide de forma prolongada, o Cushing, terapia parenteral, uso de contraceptivo oral e imunodeficiência, tá bom? Então, múltiplos fatores envolvidos aí na ptiríase versicolor. Vamos falar um pouquinho mais, então, da etiologia. Etiologia, gênero Malassezia, engloba leveduras lipofílicas. Várias espécies do gênero Malassezia estão presentes na pele humana. Inclusive, são micro-organismos que nós chamamos de comensais. Maior componente da microbiota da pele no homem, para vocês terem noção. E sob certas condições, eles acabam passando a manifestar alterações clínicas, né? Então, algumas condições permitem o que a gente chama de pseudofilamentação da levedura. Então, a levedura que estava lá, quietinha, micro-organismo comensal, ela pode fazer uma pseudofilamentação. E tão associada a várias doenças, o gênero Malassezia. A ptiríase versicolor, a foliculite ptirospórica, a dermatite seborreica, a dermatite atópica e até mesmo a psoríase parece estar envolvida, tá? Vamos falar um pouquinho da clínica? Vamos lá, então. Lesões maculares, lesões múltiplas. Inicialmente, elas são perifoliculares, depois elas vão atingindo grandes áreas. E ela tem uma descamação fina, é uma descamação que a gente chama de furfurácea. Localização, gente. A gente falou que ela é lipofílica, então atenção para essas áreas. Tronco, o ombro, região superior dos braços, o pescoço, a face e dobras flexurais. Coloração, ela é variável, por isso o nome versicolor. Então, a gente tem várias cores, pode ir do branco a castanho, ser eritematosa, justificando aí o seu nome. Na maioria dos casos, a gente já falou, ela é assintomática, mas aquelas apresentações que são formas eritematosas podem ter uma queixa aí de prurito, tá? Mas, no geral, assintomática. Então, a pergunta é, você já entendeu que tem várias cores. Cores mais claras, mais acastanhadas, eritematosas, mas por que ocorre isso? Ocorre porque a Malassezia, ela consegue alterar o processo de melanogênese.
Então, eu vou ter lesões que são mais hiperpigmentadas, porque tem um aumento dos melanossomos e mudanças na distribuição desse melanossomo. Mas eu também vou encontrar lesões mais hipopigmentadas, porque ocorre uma inibição da dopa-tirosinase, tá? Por que ocorre inibição? Parece que o fungo aí produz algumas frações lipídicas que têm essa capacidade de inibir a tirosinase, tá bom? Então, tanto lesões hiper quanto lesões hipopigmentadas são vistas na PV. E a lâmpada de Wood? Lâmpada de Wood pode auxiliar também no diagnóstico. A fluorescência é amarelada ou prateada. Isso depende da literatura que a gente for estudar, tá bom? Então, saber que existem na literatura essas duas descrições de fluorescência na lâmpada de Wood. Algumas coisas podem nos ajudar no diagnóstico. Uma delas é o sinal de Zilleri, Zilleri ou Zirelli, dependendo também de onde você for estudar, até porque o autor, né, desse sinal acabou que quando foi publicado foi escrito errado o nome dele, a gente acabou propagando o sinal com uma leitura errada, né, escrito errado. Então, na prática, o que é esse sinal? A gente vai estirar a pele, o estiramento da pele afetada faz com que a gente facilite a visualização da descamação local. Existe o sinal da unha, que é a mesma lógica, estirar a pele afetada, mas aí com a unha, né, pode facilitar a visualização dessa descamação, mas utilizando a nossa unha. E a técnica de Jarbas-Porto, que é uma técnica que a gente vai aplicar uma fita adesiva no local da lesão e vou levar lá no microscópio. E eu vou ver uma estrutura no microscópio que a gente chama de espaguete com almôndegas ou macarrão com almôndegas. Guarda isso que a gente vai falar bastante disso. O TED adora isso. E o nome dessa técnica já caiu no TED, tá bom? Existem algumas variantes da ptiríase versicolor. Você achou que era só aquela, né, que a gente está acostumado. Existe a forma que a gente chama de acromia parasitária. Geralmente ocorre em indivíduos que são melanodérmicos, que têm uma intensa despigmentação cutânea nessa forma, acromia parasitária. Existe a PV atrófica, geralmente associada ao uso de corticoide tópico, né, orientado às vezes para aplicação, o paciente se auto-aplica ou foi orientado ao uso de corticoide local, faz a forma atrófica. A PV rubra, que são máculas eritematosas. A PV nigra, máculas enegrecidas. E a ptiríase versicolor alba. Como o próprio nome diz, alba, né, mas claro. E apesar dessas leveduras do gênero Malacésia, elas colonizarem sistematicamente o folículo piloso do couro cabeludo, só em alguns casos a gente vai encontrar descamação e prurido nessa região, tá bom? Bom, falamos aí da nossa clínica, falamos da lâmpada de Wood, falamos um pouquinho mais desse agente etiológico, quais são os fatores desencadeantes. Agora a gente vai falar do nosso diagnóstico laboratorial. Como que é o micológico direto, como é a histopatologia e como é a cultura. E de cara eu vou falar para vocês que a micologia, gente, ela é preciso saber, decore e salteado, tá? Como é feito o micológico direto? Então, encontra uma lesão suspeita, faz uma raspagem da lesão com lâmina de vidro, com fita durex, que é o sinal do Porto que a gente já falou, e a gente vai levar lá no nosso microscópio. A gente vai encontrar esse padrão. Células leveduriformes, tá vendo? Arredondadas, agrupadas, lembrando cacho de uva. E pseudohifas curtas e grossas. Veja que elas são mais curtinhas e grossas. Aqui mostrando também pra gente. Ó, cachos de uvas, hifas mais pseudohifas curtas e grossas, né? Uma levedura. Lembrar que a gente pode lançar a mão, às vezes vocês vão ver outras cores, né? Você não vai ver aquele só com KOH, ele pode ser corado com tinta, né? Azul, com grã. E esse aspecto é chamado de espaguete com almôndegas. Então, as estruturas agrupadas aí, leveduriformes, são as nossas almôndegas. E as pseudohifas curtas e grossas são o espaguete. Outra imagem, aqui agora, sem coloração, ó, almôndegas e os espaguetes. Micológico direto
da ptiríase versicolor, tá bom? Atenção! Espaguete com almôndegas é a apresentação do micológico direto da ptiríase versicolor, tá bom? E a cultura? Bom, a gente viu que é um agente lipofílico, então ele gosta de lipídio. Então a cultura aqui não é qualquer cultura, não. Tem que ser uma cultura enriquecida, e ela é enriquecida com azeite de oliva. Na macromorfologia, eu vou ter um aspecto leveduriforme, branco amarelado. E na micro, é a garrafa de boliche. Leveduras em brotamento único. Um destaquezinho aqui. E a minha histopatologia? A histopatologia também, ó, de novo apareceu para mim espaguete com almôndegas. Eu vou ter células globosas, também células em formato de garrafa de boliche, e as pseudo-hifas curtas na camada cone. A gente pode utilizar a coloração do PAS, que é uma coloração que cora fungo, e vai dar esse aspecto para a gente de espaguete com almôndegas. Outra coloração que a gente pode utilizar para fungo, crocô. De novo, aqui, ó, bonita, células globosas, formadas, pode ter algumas em formato de garrafa de boliche, pode ter as pseudohifas curtas. Atenção, onde elas estão? Na camada córea, tá? É superficial. E o tratamento? Como que nós vamos tratar? Então, vocês viram que eu coloquei 4 passos aqui? O primeiro passo é evitar o meio propício para aquele fungo. Então, a gente não quer. Então, eu vou evitar hábitos que possam transformar aquele fungo que é sapróbio em parasita, em manifestação clínica. Então, primeira coisa, vamos evitar lubrificante na pele, higiene inadequada, quadros de sudorese excessiva. Segundo passo, a gente pode usar alguns agentes queratolíticos. Então, sabonete antiacne com salicílico, shampoo com sulfeto de selênio, cetoconazol. Até alguns lugares falam o uso de bucha nessas áreas afetadas. O shampoo, lembrar do shampoo também aplicado no couro cabeludo, porque a gente viu que esse fungo pode estar nessa localização. E uso de antifúngicos tópicos que podem usar aí até por um período um período não tão curto, né? 2 vezes por semana, durante 6 semanas, é uma das propostas de tratamento. Tratamento sistêmico, por exemplo, com itra e fluconazol, para casos mais importantes. E a exposição ao sol é recomendado para quê? Para acelerar a repigmentação, porque a gente viu que esses quadros às vezes podem levar a uma hipocromia residual importante, frequente, e a exposição solar pode facilitar, acelerar, repigmentar esses locais. Existem alguns pacientes que precisam fazer tratamentos mais profiláticos, porque tem quadros mais reentrantes, recidivantes, né? Então, utilização do cetoconazol pode ser uma orientação ali, utilizando algumas vezes por semana, umas 2 a 3 vezes. Profilaxia sistêmica para quadros mais intensos, até com itraconazol durante 6 meses ou fluco, certo? Bom, vamos fechar agora, vamos falar o nosso take-home message. Então, take-home message já tem que estar aqui na sua cabeça, você nunca mais vai ver um espaguete com almôndegas da mesma forma. Você vai pensar em ptiríase versicolor sempre, tá? Então, vamos lá, para a gente preencher, você vai preencher junto comigo esse take-home message. Então, ptiríase versicolor, agente, levedura, essa levedura ela é lipofílica, gênero Malassezia. Minha clínica, versicolor, então vou ter mácula, tanto hipo quanto hipercrômica, eritematosa, eu posso lançar a mão no sinal da unha, sinal de Leri vai ter aquela descamação com estiramento. E a gente pode classificar em forma aguda, recidivante e crônica. A forma aguda é um episódio em um ano. Recidivante, até 4 em um ano. Mesmo que eu trate, esse paciente volta. E a forma crônica é mais que 4, tá? E aquele paciente não responde ao tratamento. A lâmpada de Wood, a gente viu, ela pode ser um auxílio pra gente. Dependendo da literatura, vai falar que é amarelada, alguns lugares prateadas. Micológico direto é espaguete com almôndegas. Então, leveduras em cacho de uva, que são agrupadas, e as pseudohifas curtas e grossas. Minha cultura, a macro, leveduriforme branco-amarelada. Lembrar
que é um fungo lipofílico. Então, tem que enriquecer esse meio com azeite de oliva. A micro, leveduras em garrafa de boliche. Ela brota, faz esse brotamento em garrafa de boliche. Tratamento, agentes queratolíticos, antifúngicos tópicos, não esquecer do couro cabeludo também, e antifúngicos sistêmicos para alguns casos que são mais importantes, refratários, e até lembrar da profilaxia para alguns pacientes que, por exemplo, têm formas recidivantes e crônicas. Falamos de PV, acho que o principal que tem aí na literatura pra gente que tá no edital. E o que já caiu em prova, gente, despenca espaguete com almôndegas, a gente precisa saber. Despenca, tá bom? Óbvio que na segunda fase a gente vai reforçar com inúmeras imagens esse espaguete com almôndegas, mas isso aí já tem que estar medular para vocês. E agora, vamos mudar um pouquinho. Pra gente finalizar, essa aula era psoríase versicolor, mas a gente viu que a malacésia, ela pode fazer outras manifestações, né? E a gente vai mostrar um casinho para vocês, pra gente ver uma outra manifestação que a malacésia pode causar. Então, esse é um paciente do sexo masculino, ele tem 14 anos, ele tem uma erupção pruriginosa, olha a localização, no tórax anterior, que começou há umas 2 semanas. É baseado numa questão antiga do TET, pra gente conversar. E temos um histopatológico, e aqui um destaque até maior desse histopatológico. O que a gente encontra aqui nessas 3 imagens? Nessa primeira imagem, a gente tem pápulas e pústulas eritematosas pruriginosas no tronco. Nessa histopatologia, veja como essa área do folículo está dilatada. Parece ter também queratina, fragmentos de queratina. E eu dei um zoom naquela imagem anterior. Tá vendo? Parece estruturas arredondadas. Numerosas leveduras. Ó, numerosas leveduras no folículo. Numerosas. Lembrar que a gente pode lançar a mão para facilitar aí? Coloração, PAS, Grocô. A gente está diante, juntando esse quadro. Eu tenho o folículo acometido por levedura. A gente está diante de um quadro de uma foliculite ptirospórica. O que acontece é que a malacésia, ela hidrolisa ácidos graxos e os triglicérides. Isso pode levar ao quê? Uma reação inflamatória no folículo piloso. E a nossa clínica podem ser pápulas foliculares, eritematosas e pústulas, especialmente nessa região. Tronco, pescoço, membro superior. Acomete principalmente mulheres acima aí dos 25 a 35 anos. E o histopatológico são essas células leveduriformes, então células arredondadas, que estão lá no ósseo do folículo e na porção infundibular do canal pilosebáceo. Então, para a gente não esquecer também desse outro achado, dessa outra manifestação que a malacésia está envolvida, que é a foliculite ptirospórica. Que esse exemplo já foi cobrado no TED, então não vamos esquecer também dessa outra manifestação. Obrigada, pessoal, e até a próxima aula!